Olá, bem-vindos. Bárbara de novo. Eu tô gravando aqui para vocês um vídeo introdutório, que vai ser o início de uma sequência de outros vídeos que já estão gravados e vão entrar aqui para vocês assistirem, a respeito dos perfis, de como que a gente tem dores na infância, tem traumas na infância, e o que acontece é que esses traumas viram parte da nossa personalidade quando a gente cresce. Então, o que eu quero gravar para vocês aqui para poder explicar é como isso funciona, para que na hora que vocês cheguem nos vídeos vocês possam entender e conseguir se identificar para, obviamente, a partir dessa identificação, poder fazer alguma coisa para poder tratar e melhorar e saber a direção. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, quando eu comecei esse trabalho, uma das maiores dificuldades que eu tinha era saber exatamente o que eu tinha que fazer. Um beabá, um passo a passo, alguma coisa que, beleza, eu entendi qual é o trauma, eu entendi qual é o problema, mas o que que eu tenho que fazer? E nesses vídeos a gente traz essa informação. Como que isso funciona? Como é que funciona com a gente? Ah, a gente passa por traumas e problemas quando a gente está crescendo ao longo da vida. E esses problemas, eles fazem parte da nossa vida. É como se fosse. Você já devem ter ouvido falar a expressão gato escaldado? É daí que vem. O gato escaldado, o problema passou na sua vida e você desenvolve um cacoete, uma forma de lidar com a vida para que esse problema não volte. É um mecanismo muitas vezes inconsciente, mas a gente faz isso todos os dias. E aí o que que acontece com isso, gente? Acontece que a gente começa a ter a mesma vida. Você começa a ver os mesmos padrões sendo repetidos na sua vida e você não sabe como sair deles. Então a gente escuta as pessoas reclamando: "Nossa, mas eu só arrumo o mesmo tipo de namorado ou namorada, mas o meu emprego eu já troco de emprego e chego lá, todo chefe pega no meu pé". A gente começa a ouvir as pessoas repetindo os mesmos problemas. Porque na verdade o que está acontecendo é que a personalidade da pessoa, a forma que você se mostra, a forma que você vive a sua vida, ela tá fazendo com que você caminhe na direção desse problema. Então, o que que acontece? A gente não sabe disso, obviamente, a gente só sabe que a vida tá de um jeito que a gente não gostaria que tivesse, que a gente gostaria que tivesse melhor, mas a gente não sabe como sair disso. Para vocês terem um exemplo, eu vou dar um exemplo ilustrativo do que vai acontecer. É como se cada um de nós fosse uma caixa de lápis de cores. A gente tem várias cores aqui dentro, vários problemas que a gente passou na vida e vários cacoetes. Então você vai ver nos próximos vídeos que vai ter um perfil que às vezes você vai ter predominância e vão ter outros que vão vir em outros lugares. É muito comum, você pode até falar para mim: "Bárbara, eu tenho todos eles". Isso acontece, não se sinta mal por isso. Mas é importante você elencar qual que é o mais forte, e aí você ir trabalhando do mais forte para o menos forte. E se em algum momento você perceber que você desenvolveu algum outro perfil que às vezes você não tinha quando você começou o trabalho por compensação, vale a pena você voltar e refazer aquele perfil que você achou que não tinha. Escutar de novo o vídeo e tal. Como é que a gente vai fazer isso? Como eu falei, esse aqui é um vídeo introdutório. Então ele vai estar em todas as partes desse programa, desses vídeos. Eu vou colocar na descrição do vídeo aonde que os perfis começam, porque se você já ouviu essa introdução, você não precisa escutar outra vez. Então você pode ir direto para a parte onde que os perfis vão ser trabalhados, mencionados e discutidos. Para facilitar qual que é esse trabalho, como que isso acontece efetivamente, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vou te dar o exemplo da Tereza. A Tereza foi uma pessoa que fez um trabalho com a gente, ela tem 43 anos hoje, e quando ela chegou para poder fazer o trabalho, ela chegou porque ela tinha tido o segundo filho, e ela estava com uma preocupação de não transmitir para os filhos dela a sensação que ela teve crescendo. A Tereza é filha do meio, ela tinha um irmão mais velho, que ela tinha 5 anos de distância desse irmão mais velho, e um irmão mais novo, que ela tinha 2 anos de distância. Ela nasceu, obviamente, nessa família, no meio desses 2 irmãos e não tinha o que ela pudesse fazer a respeito disso. E embora ela saiba que isso não tinha o que ela pudesse fazer, ela cresceu com a sensação de vítima, de que a vida dela, ela era vítima de todas as circunstâncias que aconteciam na vida dela. Porque, como ela dizia, ela não tinha culpa de ter chegado em segundo e nem tinha culpa de ter tido outro irmão. E ela falava assim: "Poxa, até em ranking, você vai numa corrida, o segundo lugar é mais importante que o terceiro lugar, e eu nunca consegui me sentir mais importante dentro da minha casa". E ela levou isso para a vida. Então todos os problemas que ela tinha, todas as dificuldades que ela enfrentava, ela já ia partindo do princípio que ia dar errado, que as coisas não iam funcionar, que ia ter algum problema na vida dela. Porque sempre, diz ela, sempre foi assim, ela sempre teve um problema, que era ela tentava competir com o irmão mais velho e nunca conseguia ganhar, porque o irmão mais velho estava sempre um passo na frente dela. E com o irmão mais novo ela não conseguia por causa da diferença, da diferença de cuidado que a mãe tinha que ter, né, uma criança menor precisa de mais atenção do que uma criança um pouco maior.
Então, a preocupação dela era ela tinha tido um segundo filho e ela não queria que o segundo filho sentisse a diferença que ela cresceu sentindo. Ela percebeu nisso que o perfil dela predominante era o da vítima, que ela cresceu e até o momento em que ela estava buscando ajuda e agindo como vítima das coisas. Ela sempre achava que ela ia ser a prejudicada em todos os canais e vias e tudo que ela fazia. Então ela estava no trabalho, se tinha alguma coisa, alguma apresentação, ela sempre achava que a dela era pior. Ou ela não conseguia fazer, ou ela achava que não conseguia fazer, não que ela não conseguisse de verdade, ela ia lá e ela falava que muitas das vezes ela dava tudo certo e ela conseguia, mas ela sempre se criticava muito e achava que aquilo estava sempre ruim. E ela já partia do princípio que ia ser ruim, isso que era o pior para ela. Além disso, o segundo perfil dela que ela falou que predominava era o do sobrecarregado, porque ela mesmo ela sentindo isso, ela falou que por algum motivo que ela não sabia o que que era, ela sempre continuava tentando superar esse problema. Então, o que que ela fazia? Ela tentava fazer tudo para todo mundo, ela tentava agradar as pessoas, mas ela passava do limite. Ela fazia aquelas coisas que a gente fala que é como se autoabuso, entendeu? Tipo assim, ninguém te pede nada, mas mesmo assim você faz para as pessoas. E aí depois acaba ouvindo aquela famosa frase do tipo: "Mas eu nem te pedi pra fazer, pô, você fez porque você quis". Então ela falou que ouvia isso o tempo inteiro e que ela ficava chateada, porque ela fazia, na verdade, sem saber, de uma forma inconsciente, querendo ser cuidada, querendo que alguém olhasse pra ela, querendo que alguém desse atenção pra ela, querendo que alguém valorizasse o trabalho que ela fez. E ela não conseguia fazer isso. Então ela entendeu como é que os perfis dela funcionavam e ela começou a trabalhar esses perfis para poder tirar esses traços da personalidade dela e poder transformar a forma que ela se apresentava para o mundo. Isso foi maravilhoso, gente. Ela conta que hoje ela divide o tempo dela, ela explica para os filhos dela o que está acontecendo entre uma coisa e outra, se ela vai dar mais atenção para o menor, ela explica para o mais velho o que está fazendo, ela envolve o mais velho na tarefa para poder explicar a responsabilidade. Ela comprou um hamster para poder tentar explicar para o mais novo a responsabilidade de ter também alguém para cuidar, para ele não ser a única pessoa sendo cuidada dentro da casa. Algumas dinâmicas foram alteradas aonde que ela percebe que os 2 filhos dela estão mais amigos do que eram, não tem discussão, não tem briga por causa de ciúme, eles não tomam mais as coisas uns dos outros, que era o que ela falava que eles costumavam fazer para chamar atenção, ou porque se sentia lesado, porque um pegava alguma coisa um do outro. Ela tem 2 meninos, 2 filhos homens. Então ela começou a intervir nessa dinâmica para evitar que o acaso, que a gente fazer as coisas como a gente sempre fez, que é o que acontece todo dia na nossa vida, a gente simplesmente repete as coisas sem querer, a gente vai fazendo, gente, e isso é normal, porque a gente não aprende a ter consciência sobre os nossos atos, a gente não aprende a pensar antes de agir, a gente não, por mais que a gente todo mundo fala, né, pensa antes de agir, tem certeza disso, dorme 24 horas com esse assunto, a gente escuta essas coisas todas, mas na verdade mesmo a gente faz muito pouco disso. O que a gente faz normalmente é o quê? É tipo assim: "Ah, eu sempre fiz isso", ou a gente tem aquela famosa frase: "Eu sou assim, é a minha personalidade, é o jeito que eu sou", como se isso fosse uma coisa que a gente nasceu e tá condenado a ser daquele jeito, gente. Quando a gente era criança, a gente brincava de boneca, a gente gostava de um monte de coisa que a gente não gosta mais hoje. E não existe isso, "eu sou assim", a gente muda. E graças a Deus que a gente muda, porque, faz parte da evolução humana. Darwin tá aí com aquelas teoria linda que todo mundo conhece, de que a gente precisou evoluir para poder chegar aqui. Então, por favor, não freiem a evolução achando que eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou e eu não vou mudar. Então, aqui esse trabalho é a gente olhar a nossa personalidade. Então, eu vou dar vários exemplos de como que essa personalidade funciona e o que efetivamente a pessoa tem que fazer para poder desmontar isso, para poder começar a fazer diferente. Então você vai elencar. Eu aconselho que você anote direitinho, minha personalidade um, minha 2, 3, 4, qual é o ranking que você acha da sua, e comece do pior, assim, com o que mais te prende, o que você vê mais predominância na sua vida, para o que você vê menos. E muita atenção, porque às vezes um que você não anotou, ele pode aparecer, porque às vezes a gente compensa. Por exemplo, no caso da Teresa, no caso quando ela começou a fazer isso de botar os meninos para poder conversar, e explicar e tal, ela começou a perceber que às vezes ela se sentia, um pouco arrogante, porque ela estava dando uma informação para eles, como se ela soubesse aquilo, porque ela já passou por aquilo. Então, se ela já passou por aquilo, então ele tinha que ouvir calado, ele tinha que entender, ele tinha que
que tudo é um processo, gente. Então, pra gente chegar no final, como ela falou que hoje tá muito melhor, foram várias fases. Então, nesse meio de caminho, ela percebeu essa arrogância, esse lado um pouco mais ditatorial de eu tô falando e você tem que fazer, porque eu já passei por isso, eu não quero que você passe também e tal. E aí, teve que voltar lá para poder ver como é que desmonta esse perfil. Então, eu tô falando isso porque eu sei que aconteceu comigo e acontece com todo mundo que eu vejo que tá fazendo esses trabalhos. Então anota, presta atenção, vamos tentar ter consciência dos nossos atos e das nossas ações. Nada do que a gente faz é por acaso. Vocês não fazem nada por acaso. Você não levanta da cama e vai pro banheiro, escova os dentes, depois vai tomar café. A sequência da sua vida, ela não é por acaso. Você escolheu essa sequência por uma razão. O legal, o que a gente aprende quando a gente começa a fazer esse trabalho de consciência é questionar essa razão. É ficar curioso do porquê que você escolheu fazer as coisas desse jeito. Não só a sequência do seu dia, mas como você se apresenta, como eu falei para a vida. Como que você conversa com seus colegas de trabalho, como que você conversa com seu chefe, como que você conversa com as pessoas. É muito comum a gente ser pessoas diferentes. A gente é uma pessoa com os nossos amigos, é uma pessoa em casa com os nossos familiares, é outra pessoa diferente com o vizinho, é diferente com alguém no telefone quando liga para poder oferecer alguma coisa. A gente desenvolve personas para poder lidar com esses ambientes. E embora isso seja uma característica adaptativa e não necessariamente de todo ruim, ela fica ruim quando você vira realmente aquele personagem. Quando você não entende que, por exemplo, vou dar um outro exemplo ilustrativo que eu acho que é mais fácil. Quando a gente conversa com uma criança, às vezes a gente conversa com uma vozinha mais diferente e tal, porque você está conversando com a criança. Você não trocou quem você é, você não está trocando a tua personalidade, você sabe quem você é. Você está conversando com a criança daquele jeito para poder facilitar o entendimento da criança em relação ao que você está dizendo. Se você faz isso, é uma adaptação, é uma estratégia que você está usando para poder fazer a sua informação chegar com carinho, porque você quer que a pessoa seja atendida. Tem uma razão legítima para você estar conversando com aquela voz, com aquela pessoa. Quando a gente faz isso de uma forma maligna, tentando, por exemplo, trocar uma situação ou fazer de conta que a gente é uma pessoa que a gente não é para poder agradar outra pessoa, aí não é legal. E isso muita gente faz, gente, porque é meio que humano, você quer ser aceito, isso faz parte também da nossa história evolutiva. Se a gente no passado, se você não era aceito, a tribo te deixava para trás, e hoje não é mais assim. Então, ou não deveria ser mais assim. Se você está sendo deixado para trás pelos seus amigos ou por alguma coisa, de repente não é o seu lugar ali. Hoje a gente vive em sociedade, as coisas são um pouquinho mais fáceis, né, do que nas tribos, e você pode achar um outro grupo de amigos e ir para um lugar onde você se sinta valorizado e respeitado. Você não precisa ficar num lugar onde as pessoas não te respeitam. Dito isso, como eu falei, eu vou passar a colocar sempre os minutos aonde que os perfis vão começar a entrar nos próximos vídeos, e eles vão ser esses vídeos vão ser divididos em partes. Então, nesse aqui vai ter essa introdução e alguns perfis, um outro vídeo essa introdução e outros perfis, e assim a gente vai. Tá bom? Eu espero que vocês gostem e que esse trabalho possa ajudar vocês a se conhecer melhor e melhorar, lapidar esse diamante que é você. Beijo grande, vejo vocês em breve. Oiê, de novo. Olá. Vamos aqui agora falar um pouquinho sobre a carência. Quis fazer um vídeo separado para alguns tópicos e esse é um deles. É porque esse é um grande motivador. A carência, ela faz a gente fazer coisas que em situações normais de temperatura e pressão a gente não faria. E a gente só é carente porque dentro da gente falta uma substânciazinha, falta se sentir amado, falta se sentir querido, falta se sentir seguro. E aí a gente, nesse vácuo, a gente tenta buscar isso do lado de fora. A gente vai no outro. Você precisa me fazer me sentir seguro, você precisa me fazer me sentir amado. E com isso, às vezes a gente quer comprar essa segurança com um passe muito caro, que é a gente. Você começa a pagar, literalmente, dinheiro, ou seu tempo, ou sua saúde mental, em prol de você ter aquilo que você acha que você precisa e que está fora da gente. A gente descobre ao longo desse programa que tudo está dentro e que a gente tem o poder da escolha de fazer qualquer coisa na nossa vida. Mas eu sei que escolher é difícil, porque a escolha exige ter responsabilidade, existe você conseguir superar o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar de você. E aí tudo vai bem do início, aonde que você precisa, inicialmente entender quem é você.
e desenvolver a sua autoestima, saber quem você é, desenvolver o seu amor próprio, saber como que uma pessoa que se ama se trata. E aí, com isso, desse lugar você vai conseguir escolher comportamentos, e escolher situações, e escolher amigos, e escolher trabalhos de um lugar mais consciente e mais saudável, e não da carência, e não para tampar um buraco. É que nem quando você fica com fome o dia inteiro, e aí você chega em casa e você devora um hambúrguer e você nem sente o gosto dele, de tanta fome que você tava. Ou um sanduíche, ou qualquer coisa que você encontrar na sua frente. É a mesma coisa. Quando a gente está carente, a gente consome as coisas numa velocidade para poder tampar um buraco que não vai ser tampado. Você vai consumir qualquer coisa, seja material, espiritual, ou pessoas, amigos, situações locais, e não vai se sentir saciado nunca. Porque a razão da carência não está sendo tratada. A razão da carência normalmente é a insegurança, é a gente ter se sentido sozinho a vida toda. E é importante a gente entender que, apesar da gente viver em grupo e precisar viver em grupo sempre, as pessoas estão aqui para ajudar a gente. Existem pessoas boas no mundo, sim. À medida que a sua vibração for aumentando, essas pessoas boas vão aparecendo mais e mais, e as pessoas não tão boas vão se encontrar em outros grupos de pessoas afins. A gente trabalha sempre com energia e vibração, então tudo que a gente está atraindo e está vivendo no nosso entorno é o que a gente está puxando, então tem a ver que a gente está vibrando, então tudo é um espelho, você olha, se aquilo que você está vendo você não está gostando, o que está dentro você também provavelmente não está gostando. E talvez por isso você está aqui, porque você sabe que você não está gostando e que você quer fazer diferente. Então quando existe esse perfil, essa saciedade impossível, onde que tudo falta, tudo precisa e você precisa ficar consumindo coisas, você precisa parar. Para por um instante e tenta achar em você o que que falta. É amor que falta? Existe alguém na sua vida que você pode sentar para conversar sobre isso abertamente? Porque quando a gente começa a falar com o outro, é legal porque você começa a perder o senso de você quando a gente conta para o outro alguma coisa e nada acontece, aquela vergonha, o medo do julgamento, ele se desfaz, e isso é importante para você poder crescer. Tem gente que tem medo de mudar, porque fala assim: "Ah, mas aí se eu mudar, o que que as pessoas vão pensar de mim?". Só que a pessoa esquece, na verdade, que se ela que mudar é também evoluir. É impossível você evoluir sem mudar. Se você quer evoluir, você vai querer mudar. E se o outro vai achar que você não é mais a mesma pessoa que você mudou, quem te ama mesmo, quer você bem, ela vai ficar feliz com qualquer mudança que você fizer em você. Isso é uma coisa muito importante para você saber. Aí, se você tivesse na sua cabeça o julgamento do outro que não te ama, não vai ser tão importante mais. Porque ele não é nada, é uma pessoa que tá tendo a razão dela de falar aquilo, mas ela não é uma pessoa de grande importância para você. Ou ela até pode ser, mas isso para um nível de consciência maior, onde que você vai pegar todas as críticas que você receber e ao invés de você ficar chateada, com raiva, com medo, você vai transformar aquilo em luz, que significa: "Bem, a pessoa falou que eu fiz isso, será que eu fiz mesmo?". E aí você mergulha dentro de você para poder achar um autoconhecimento e melhorar daquilo. Ou só fortalecer uma crença do tipo assim: "Não, espera aí, é o que a pessoa acha de mim, mas não é o que eu sou. Eu sei o que que eu sou", e aí aquilo também não vai te ofender. Seja como for, a resposta está sempre na criação da consciência, a gente entender o que está acontecendo com os outros e com a gente. E aí responder, não é reagir, em cima disso. Você vai parar, pensar, digerir e aí trazer uma resposta para o ambiente. Com consciência, com gentileza, com calma, sem estar devorando o sanduíche, sem sentir o gosto dele. A carência, ela existe porque tem alguma coisa aí dentro que precisa ser preenchida, ela não é para ser ignorada. E ela só pode ser preenchida por você. Não tem ninguém do lado de fora que vai poder te dar o que falta. E para você achar isso, eh, esses vídeos todos vão te ajudar, mas tem uma coisa que sempre me ajuda muito, que é sempre pensar no meu eu superior. Se for difícil para você pensar em você mesmo já evoluído, em você mesmo já sabendo fazer tudo certo, em você mesmo, eh, nos tipo, na figura de Deus, com responsabilidades, deveres e tudo, pode pensar numa terceira pessoa, num ancião, no mestre Yoda, em alguém que sabe muito, que tem a vida toda desvendada. E você vai perguntar a sua questão para essa pessoa. E você vai pensar como que essa pessoa reagiria nos seus sapatos nesse momento. Isso me ajuda a tomar decisões melhores quando eu me sinto perdida ou quando eu posso estar me sentindo corrompida pelo ambiente. Porque nós somos humanos e o nosso ego, ele se defende muito porque ele não quer morrer. Ele não entende que ele faz parte do todo. Que se a vida é um bolo, nós somos farinha, a gente não é cereja.
A gente tá permeando tudo e a gente precisa de todas as outras farinhas para o bolo ficar em pé. E a gente precisa da cereja também. E eventualmente um de nós pode ser cereja e depois dá espaço para outra pessoa ser cereja, porque tudo flui, não existe nada estático. E é importante a gente ter humildade de entender isso. E não achar que as coisas têm que acontecer do nosso jeito e que a gente é o tudo ou nada do mundo. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você a entender um pouco mais sobre a carência e entender que o poder de escolha é seu e que a carência ela precisa ser cuidada por você. Te vejo no próximo vídeo. Oiê! Vamos fazer mais um vídeo, esse vai ser curto, porque é um assunto que não vale a gente falar muito, porque ele tem uma energia horrível, que é o ódio. O ódio é uma das piores energias que tem, ela vibra mal, então toda vez que você olha alguém que você sente raiva, pode ser na rede social, pode ser na televisão, pode ser no meio da rua, pode ser em qualquer lugar, isso traz uma energia péssima para os dois, para você que está sentindo principalmente e também para o outro. Então, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é não para a gente poder mudar, ressignificar toda vez que isso acontece. Se você sente ódio de alguém, significa que na verdade aquilo não é ódio. Aquilo você está fazendo uma comparação rápida, o seu cérebro está fazendo com essa outra pessoa e está se sentindo ameaçado de alguma forma. E aí, quando você se sente ameaçado de alguma forma, você sente o ódio, porque na verdade você sente medo daquela situação te deletar do mundo. De alguma forma assim, de uma forma resumida e uma caricatura da situação, é isso que eu te digo. Então, quando você sente ódio de outra pessoa, mas essa pessoa me magoou, ela fez alguma coisa ruim pra mim. Tudo bem, ela fez alguma coisa ruim pra você. E aí você vai pegar com respeito, vai falar: "Você fez uma coisa ruim pra mim, eu não prefiro não conviver mais com você". Isso é só você dando respeito. Quando você coloca respeito com gentileza e elegância, você resolve a situação. Você não vai nutrir ódio em você e nem no outro. Você tá traçando uma linha ali e deixando o universo levar isso. Você não precisa ficar carregando aquelas pedras com você. Você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma ação em cima daquilo. "Não, olha, você me machucou e eu não quero mais esse tipo de relacionamento na minha vida". E aí você larga, não precisa ficar remoendo aquilo. Ou quando você olha alguém na internet, alguém que, ah, faz alguma coisa que você não gosta, é a mesma coisa. O que que essa pessoa está mexendo tanto comigo? Em hebreu, ódio significa gostar menos, não significa não gostar. Na nossa tradição aqui, é não gostar. Existe uma teoria de que o mundo foi programado em hebreu. A gente não sabe exatamente, todas as teorias de explicação de como o mundo funciona, mas a gente sabe algumas delas. E eu acho que tudo faz sentido. Eu acho que esses ditados populares e esses clichês que o mundo traz, são informações comuns que elas fazem sentido no todo. Então eu acho que é importante a gente saber esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é que no ódio já ouviu falar, né, que no ódio existe amor. E e é exatamente isso, quando a gente vê alguma coisa que ela agride a gente nesse ponto de dar esse ponto de ódio, de você, eh, às vezes mistura com inveja, às vezes mistura com nojo, às vezes mistura com algum outro sentimento, e tudo isso é o cérebro protegendo, achando: "Essa pessoa pode ser uma ameaça para você". E na verdade não é, gente. Como eu falei já em outros vídeos, a gente trabalha junto. Nesse mundo, a gente tá aqui para fazer tudo em equipe. Equipe, não tem como fazer diferente. Todos os estudos mostram que as pessoas que se isolam, vivem sozinhas, elas acabam deprimidas e muitas das vezes mal de saúde e não são felizes. Se a ideia da gente é ser feliz, a gente precisa uns dos outros, a gente precisa se acostumar com isso. A gente precisa criar relacionamentos saudáveis em ambientes que a gente se sinta seguro, para você poder ficar à vontade em se relacionar com os outros, para você entender e aprender com a experiência dos outros. As pessoas erram e cometem erros e vão se errando pelo caminho até chegar ao acerto final, porque é a única forma de aprender. Você já viu que na faculdade, na escola, a gente não tem aula prática e aula teórica, e na prática tudo parece que está errado e você tem que refazer de novo e de novo, e nos trabalhos científicos também. E isso acontece por quê? Porque é tentativa e erro, a gente precisa errar. Mas como você lida com erro? Você não pode, eu preciso errar, faz parte do meu. Deixa pra lá. Não é isso. Você errou, você toma responsabilidade sobre o seu erro, entende que faz parte do seu processo e faz diferente e evolui a partir daquilo. E não sente ódio. Nem por você mesmo, nem pelo outro, nem por ninguém, porque isso tudo faz parte. E todo mundo está nesse processo de aprendizado. Não sou só eu, não é só você. E nesse processo de aprendizado é importante a gente identificar o que que o ódio quer dizer pra gente, o que que o desprezo quer dizer pra gente, o que que esses sentimentos ruins querem dizer e achar a luz deles e trabalhar na luz deles. Certo? Você consegue. Beijo.
journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love, the triumphs, your soul's red.